E aí galera do canal, o vídeo de hoje é sobre o que tá rolando aí nas redes sociais, sobre o projeto aí da Receita Federal. E se você ainda não entendeu, venha ver esse vídeo aqui que tá bem explicado. Você não vai entender se não quiser, beleza? Fique aí com o vídeo e preste bem atenção para você entender como é que está sendo, como é que está acontecendo verdadeiramente. Vamos seguir falando de economia, gente. A Receita Federal informou que não vai cobrar imposto sobre transferências realizadas via Pix. Segundo o órgão, uma nova regra de registro de transações tem como objetivo conter fraudes fiscais e garantir que as transações financeiras sejam realizadas de forma transparente e segura, sem aumentar a carga tributária para os cidadãos. As medidas obrigam desde 1º de janeiro que as instituições financeiras informem à Receita os valores totais que entram e saem das contas por Pix, TED, DOC ou Sax. Muita fake news, Carla, tá rondando em torno desse assunto. A gente falou sobre isso, né, Deise, mais cedo no Jornal da Manhã. Minha manicure, o pessoal da portaria do prédio onde eu moro, Lívia, você que é jornalista, nos ajude a entender, preocupados com essa situação. Explica pra gente o que realmente tá valendo em relação a essa alteração de regra desde o começo do ano. O que mudou? Uma coisa simples. As outras instituições menores, inclusive as operadoras de cartões, vão enviar essas informações em aberto, isso por CPF, porque você tem essas informações em bloco. E essas informações, elas estão dentro de um registro chamado e-financeiro. Então agora, o que você vai ter? Você vai ter isso amarrado literalmente ao seu CPF. Inclusive, tem uma vantagem com relação ao que a gente acabou de falar dos idosos. Se, por exemplo, o idoso está fornecendo o CPF dele para outra pessoa fazer crédito e compras, isso vai dar problema para o CPF desse idoso. Por quê? Porque aí a aposentadoria dele, a renda dele eventual vai ser incompatível com as despesas. E aí pode ser que ele receba um convite para ir num posto da Receita Federal conversar com o pessoal de lá, entendeu? Mas é exatamente isso, ou seja, se você faz movimentações em Pix, TED, DOC, o que for, essas movimentações vão ser informadas num teto de 5 mil na pessoa física e 15 mil na pessoa jurídica, apenas um aumento de informação. É para que você se ajuste, sim, existe um viés arrecadatório e de redução de sonegação, porque a sonegação nesse país é gigantesca. Então, sim, isso está tudo misturado, Lívia, mas, por favor, isso daqui não tem nada a ver com imposto, nem taxa. Uma coisa é a possibilidade de se aumentar a arrecadação por evitar a sonegação fiscal. Outra coisa é dizer que se está cobrando uma taxa ou imposto por Pix. A diferença entre o aumento da arrecadação com base numa maior fiscalização que vai impedir a sonegação de impostos e a cobrança de... Gente, o Pix ele foi criado exatamente para não ter taxa, para não ter cobrança. Não vai saber. Isso desvirtuaria totalmente... Não, peraí. Ô, Deise, a Deise, gente, ela tá totalmente descrente. Mas fato você querer evitar a sonegação e você fortalecer a fiscalização para que isso aconteça é legal, é positivo. Sim. Todo mundo deveria estar contente com isso. O que é muito diferente de cobrança de taxa para você fazer um Pix, que não é o caso. Agora, Carla, em meio a essas preocupações que pessoas vieram relatar para mim sobre essa ampliação dessas regras pela Receita Federal para Pix / outras formas de pagamento, surgiu a dúvida. Para mim está muito claro que estamos falando de agora um alerta que vai ser encaminhado para a Receita Federal com base em movimentações únicas, a partir de 5 mil para pessoa física e a partir de 15 mil para pessoa jurídica. E muita gente veio me questionar, é a soma? O que eu estou movimentando no mês não pode passar esse valor? É uma movimentação apenas? Vou explicar. Vamos esclarecer isso, para ficar mais claro ainda. Primeiro que é interessante que a preocupação, ela já denota
outras coisas. A intenção. A preocupação denota a intenção. Então, é importante que as pessoas entendam que são movimentações atípicas. Então, é 5 mil, eu vou movimentar várias vezes de 4.990. Queridos, a Receita é mais inteligente que isso e o Banco Central também. Então, essa construção ela é importante, são movimentações atípicas, né? E isso serve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você é um profissional liberal, você faz suas consultas. Naquela questão que a gente sempre chega nela, Deise, o alcance lesivo ou o potencial lesivo da desinformação. De ontem para hoje, as pessoas muito preocupadas com isso por causa de fake news. A gente teve, né, Lívia, algumas semanas também uma desinformação envolvendo o Galípolo, né, Carla, que mexeu com o mercado financeiro, né, então isso tem sido um problema. Do BRICS. Exatamente. E aí, quando a Aninha estava falando aqui, eu estava rindo, o que eu estava pensando aqui? Porque o brasileiro, ele já está tão acostumado com tributação que quando, nesse caso, a gente pode falar de uma ineficiência na comunicação da Receita, porque prevendo ou percebendo esse pavor da população dessa informação, da exigência da informação financeira de 5 mil para pessoa física e 15 mil para jurídica, a Receita poderia se antecipar ou até fazer um comunicado aos brasileiros dizendo que isso não é um prelúdio de uma tributação, né? O governo Lula fala tanto numa má comunicação, mas eu acredito que nesse caso a Receita ela acabou não propiciando a desinformação, mas omitiu. Então uma comunicação mais eficiente poderia ajudar. Tem só um detalhe desinteressante, isso não tem nada a ver com o governo do momento, poderia ser qualquer um. Sabe o que é isso? Isso é uma adequação aos padrões internacionais. O Brasil está firmando uma série de acordos internacionais e isso também faz parte. Essa tecnologia e a forma que você processa esses dados, isso faz parte dessa estrutura. Então, isso tem mais a ver com uma exigência internacional do que com um governo, seja ele X ou Y desse momento. E a gente vai ter que se preparar aqui para o real digital que está chegando. Então, se há uma preocupação com como que eu vou fazer, porque agora... Não, o volume de papel moeda vai se resumir a um volume mínimo, ínfimo, e nós vamos ter o real digital. Você já imaginou quando a gente estiver discutindo Drex aqui nessa mesa, o que não vai ter de fake news? Então, assim, muito cuidado nessa hora e a gente tem que sempre tomar cuidado quem que te mandou a informação. Eu não me esqueço uma vez, não sei se foi no ar ou se foi depois do programa, que Carla me disse o seguinte: não há nada na sua vida financeira que o Banco Central não saiba, que a Receita Federal não saiba. Acho que foi o Banco Central que você falou, né, Carla? Tudo está sendo registrado. Tudo Mas registrado. E é ótimo. E é preciso que haja isso por questões, acima de tudo, de segurança, imagino, para além das questões econômicas. E aí, a questão do sigilo fiscal, sigilo bancário, nesse caso, não existe, né? Ou tem regra para isso também? A gente tem proteção aos nossos dados, Lívia, mas é importante a gente dizer que a Receita Federal também emitiu um comunicado, porque, como a Carla já colocou aqui, isso já existe. Não é uma invenção desse governo. A única coisa é que há uma extensão, né, Carla, da forma como que isso será verificado. Então, para poder adequar os riscos pela administração tributária, o governo coloca que hoje as operadoras de cartão de crédito e débito vão fornecer elementos, mas não vão falar assim, a Lívia gastou 60 mil. Ela vai colocar as operações financeiras relacionadas à valoração que excede. Um exemplo, vamos fazer aqui, eu não sei, a Carla pode até me corrigir. Até coloquei, como que pode a pessoa ganhar 10 e gastar 50? Então, e não pagar sobre os 40, vamos dizer assim. Sim. Então, tô ficando... tô aprendendo muito aqui nessa mesa. Então, é mais ou menos isso, Lívia. Não é violação ao sigilo. Essa pessoa deveria ter informado que não pagou os 40 e ter feito o pagamento da devida tributação. Então, a Receita Federal emitiu uma nota dizendo, nós não vamos lá pegar todos os dados, até porque é importante a gente dizer que o sigilo precisa de mandado para poder o banco fornecer todos os nossos dados. E como bem vocês duas já colocaram, todo mundo sabe sobre a sua vida. Não adianta você querer ir lá, eu vou colocar lá o CPF. Não coloca o CPF na nota porque o Estado vai me pegar. Querido, o Leão já te pegou antes de se acordar, entendeu? Então, é só para dizer o seguinte, o que o Estado quer? Evitar que as pessoas que, de alguma maneira, não pagam o tributo
possam fazê-lo devidamente e sob pena, inclusive, Lívia, brincadeiras à parte, mas é sempre bom, né, a gente trazer leveza, porque é um tema bem ácido e árido. É importante você entender que se você não paga, há a possibilidade, inclusive, de você responder por crimes contra a ordem tributária. É muito simples, você tem que pagar, né? Agora, as pessoas que... Eu recebi um monte de fake news, um monte de grupos, eu não quero dar aqui os nomes aos grupos, mas recebi assim, você viu? O governo está colocando aqui um imposto, criou... Eu acho que você devia expor esses grupos aqui agora nessa mesa. Teve um meme no TikTok que falou, você, Carla... Vocês viram isso? Você, Carla, que está na praia de tal, sua família está falando mal de você. É a mesma coisa que eu não vou dar nome aos grupos do WhatsApp, mas a pessoa mandou assim, ó, o tiozinho do cachorro-quente está lascado. Ó, você viu que eu recebi. Então, veja, ninguém quer pagar, mas se você ganhou, é certo que você paga, é isso que o governo está pedindo. Então, a gente só precisa aqui esclarecer para a nossa audiência que as pessoas estão em polvorosa, como se fosse a criação de um imposto, como se o governo fosse entrar nas nossas coisas e saber coisas que não sabem. Eles sabem de tudo, como a Carla bem colocou, é apenas a adequação ao pagamento da tributação que você tem que pagar. E, infelizmente, como as meninas aqui já colocaram e até riram, a gente mora no Brasil, e Brasil é assim, piscou, imposto. E é um assunto complexo, para além de ácido, né, Carla? A gente é porque fala disso todo dia, você é porque é profissional da área, você trazer uma informação com clareza para a população é difícil, e depois de fake news é mais difícil ainda. Você tem que trabalhar para desmentir a fake news, a desinformação, e vir depois com a informação correta. E eu acho Pois é, galera, tá aí o vídeo, vocês viram como é, eles querem amenizar, mas o imposto é bem dizer o mesmo, né? Para todas as classes agora. Ampliou e não vai ser nada bom para quem usa Pix e cartão, né? Então, se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu legal para mais vídeos como esse, beleza? Até o próximo vídeo.